Bem-vindos, amantes de histórias emocionantes, ao Contos de Galopes. Hoje vamos desvendar uma narrativa de dor silenciosa, empatia incondicional e a força surpreendente de um laço improvável. Preparem seus corações para uma jornada que os fará refletir sobre a verdadeira humanidade. Em um vale esquecido pelo tempo, onde as árvores pareciam sussurrar lamentos antigos, e o sol se esforçava para romper a névoa, erguia-se uma propriedade isolada. Ali, a vida era atingida por uma rotina cruel, um fardo pesado que caía sobre os ombros de uma mulher. Seu nome era Clara, mas a história a lembraria apenas por seu sofrimento. Diariamente, ao alvorecer, o som cortante do chicote ecoava pelos campos, um ritmo macabro que marcava o início de mais um dia de tormento. Era a melodia triste de uma vida sem esperança. Clara era chicoteada por razões que ninguém ousava questionar abertamente. O proprietário das terras, um homem de coração endurecido e olhar gélido, impunha sua vontade com punhos e açoites, mantendo todos sob um jugo de medo e submissão. Mas, em meio a essa escuridão, havia uma pequena luz, um fio de esperança quase invisível. Era a Amélia, a filha de Clara, uma menina de apenas 6 anos. Seus olhos grandes e tristes absorviam o mundo, e cada chicotada na mãe era uma ferida aberta em sua própria alma. Amélia não tinha voz, apenas o silêncio de quem testemunha o indizível. Seu refúgio era a vastidão dos campos e, principalmente, um ser imponente que habitava o estábulo. Trovão, um cavalo magnífico, de pelagem escura como a noite e olhos profundos. Trovão era a montaria do Senhor das Terras, um animal de puro sangue, forte e altivo. Ele observava a crueldade imposta a Clara com uma inteligência e uma angústia que pareciam incomuns para um ser irracional. Seus olhos negros capturavam cada golpe. Ainda assim, o cavalo parecia impotente. Sua função era servir, carregar, obedecer. Contudo, algo dentro dele se movia, um sentimento de repulsa que ia além do instinto, tocando o que poderíamos chamar de consciência, ou quem sabe, compaixão. Esta é a história de como os laços entre uma menina silenciada, uma mãe martirizada e um cavalo com alma transcenderam a opressão. É a prova de que, por vezes, a maior humanidade reside onde menos se espera. Preparem-se para a história de Trovão e Amélia. Fiquem até o final para descobrir o desfecho surpreendente e comovente que mudou para sempre o destino desta família. Esta é uma história de galopes e corações, de dor e libertação, que promete tocar fundo em cada um de vocês. Amélia passava os dias vagando pela propriedade, sempre perto, mas nunca presente. Seus pequenos pés se moviam por entre as ervas, altas, enquanto seus ouvidos aguardavam, apreensivos, o som do chicote. Era um tormento diário, quase um ritual macabro. A mãe, Clara, suportava tudo com uma dignidade silenciosa, seus lábios apertados para não emitir um som que pudesse provocar ainda mais ira. As marcas em suas costas eram um mapa da dor, mas em seus olhos havia um amor indomável por sua filha. O capataz, um homem corpulento de barba rala, era o instrumento da crueldade do Senhor. Sua voz grave e suas risadas ásperas complementavam o estalar do chicote, preenchendo o ar com uma atmosfera de pavor e desespero constante. Amélia, com seu corpinho miúdo, escondia-se atrás dos celeiros, dos arbustos, de qualquer lugar que pudesse oferecer um mínimo de disfarce. Seus pequenos dedos apertavam as barras de madeira e seu coração batia como um tambor. Cada vez que o chicote zunia no ar, Amélia sentia um arrepio. Ela sabia que a dor de sua mãe era sua própria dor. Mas o que poderia uma criança fazer contra a tirania de homens adultos e cruéis? Restava-lhe apenas a observação e a oração silenciosa. Era nas horas em que o tormento cessava,
quando Clara, exausta, era deixada para descansar, que Amélia se aproximava. Ela não falava, apenas tocava gentilmente as mãos da mãe. Um toque que valia mais que 1000 palavras. Um alívio para a alma, o cavalo Trovão, enquanto isso, estava em seu cercado, testemunhando tudo. Seus ouvidos se agitavam a cada estalo. Seus músculos tensos denunciavam uma inquietação. Algo estava se formando dentro daquele animal nobre. Os olhos de Trovão seguiam Amélia. Ele via a dor silenciosa da menina, a forma como ela se encolhia, a tristeza em seus olhos. Era um tipo de sofrimento diferente do de Clara, mas não menos real, não menos pesado. O cavalo havia presenciado incontáveis cenas de violência naquela fazenda. Mas algo sobre a persistência da dor de Clara e a inocência sofredora de Amélia parecia despertar nele um senso de justiça, um desejo de intervir. Com o tempo, Amélia encontrou em Trovão um confidente inesperado. Ela se aproximava do cercado, seu rosto pequeno e pálido, e falava com o cavalo em sussurros. Contava-lhe seus medos, suas tristezas, seus pequenos sonhos desfeitos. Trovão, por sua vez, abaixava a cabeça, como se ouvisse atentamente. Ele cheirava os cabelos da menina, respirava fundo e, por vezes, soltava um sopro quente em sua mão. Era uma comunicação sem palavras, mas cheia de significado. O capataz zombava da menina. "Lá vai a louquinha falando com a besta", ele dizia. Mas Amélia não se importava. Para ela, Trovão era o único que a escutava de verdade, o único que compreendia a profundidade de sua dor. Clara, mesmo debilitada, observava de longe a estranha amizade. Via nos olhos do cavalo uma doçura que ele não mostrava a ninguém mais, uma gentileza reservada apenas para sua filha. Era um pequeno consolo em sua vida árdua. A presença de Trovão era uma força silenciosa na fazenda. Ele era belo e poderoso, mas sua natureza era moldada pelas ordens do Senhor. Ninguém imaginaria que um animal tão domado pudesse um dia questionar seu próprio destino. Amélia, inocentemente, narrava ao cavalo cada detalhe das chicotadas, cada lágrima da mãe, cada injúria proferida pelo capataz. O cavalo, em seu silêncio majestoso, parecia absorver a narrativa, um a um, cada fragmento de angústia. Com o tempo, a postura de Trovão mudou. Ele antes parecia resignado, mas agora seus olhos exibiam uma crescente inquietação. Batia a pata no chão com mais frequência, seu relincho era mais agudo, sua respiração mais pesada. Quando o chicote estalava, Trovão empinava as orelhas, seu corpo tremia. Era como se as chicotadas na carne de Clara ressoassem em sua própria pele. A empatia do cavalo, alimentada pelas histórias de Amélia, tornava-se palpável. Um dia, Amélia sussurrou ao cavalo: "Mãe está doente, Trovão. Ele não para, ela vai morrer assim." As palavras da menina ecoaram no estábulo e uma onda de fúria pareceu percorrer o corpo do animal. Os cavalos, por natureza, são animais empáticos. Eles sentem o medo, a tristeza e a alegria de seus companheiros humanos. Mas a conexão de Trovão com Amélia e sua mãe transcendeu o comum, tornando-se algo extraordinário. O capataz continuava a usar Trovão para inspecionar as terras, alheio à profunda mudança que ocorria no coração do cavalo. Para ele, Trovão era apenas uma ferramenta, um meio de transporte, sem alma ou sentimentos. Mas cada passeio pelos arredores da propriedade servia para Trovão mapear o terreno, memorizar caminhos, identificar rotas. Era como se, em sua mente equina, ele estivesse elaborando um plano, aguardando o momento certo. Amélia, em suas visitas diárias, trazia-lhe maçãs roubadas da cozinha e Trovão as comia com delicadeza. Aqueles momentos eram um bálsamo em suas vidas, uma pequena ilha de paz em um mar de tormento constante.
O senhor das terras, um homem mesquinho, vivia mais para si do que para sua família. Ele raramente aparecia na propriedade, deixando a administração e a punição de Clara nas mãos do cruel capataz. A fazenda era vasta, com campos de plantio, um riacho sinuoso e densas áreas de floresta. Amélia e Trovão conheciam cada canto, cada atalho, cada esconderijo. Essa familiaridade se mostraria crucial no futuro. Os outros empregados, poucos e esmagados pelo medo, evitavam Clara e Amélia. A solidão era uma companheira constante para a menina, e a única que a quebrava era a presença imponente e silenciosa de Trovão. O tempo passava, e a saúde de Clara definhava a cada dia que o chicote a tocava. Amélia via sua mãe definhar, e sentia o desespero crescer em seu peito. A angústia era tanta que ela mal conseguia respirar. Trovão parecia sentir o cheiro da desesperança no ar. Seu comportamento se tornava mais errático, mais impaciente. Ele relinchava alto, chamando a atenção, mas ninguém parecia entender o que ele tentava comunicar. A menina continuava a se refugiar no estábulo, buscando consolo no calor do corpo de Trovão. Ela abraçava seu pescoço, chorando lágrimas silenciosas que eram absorvidas pela crina escura do cavalo. Trovão, por sua vez, esfregava o focinho no rosto de Amélia, como que para secar suas lágrimas, para oferecer um consolo que só um ser de pura empatia poderia dar. Era um laço indestrutível. A noite trazia um breve alívio, mas a manhã sempre anunciava a mesma crueldade. O som do chicote era o despertador daquele pesadelo diário, um som que Trovão agora parecia detestar acima de tudo. Ele observava o capataz preparando o chicote, o olhar frio do homem. Trovão não podia se comunicar com palavras, mas seus olhos intensos e fixos transmitiam um ódio silencioso ao agressor. Para a menina, o cavalo tornou-se um guardião de segredos, um irmão mais velho. Ela contava-lhe as pequenas injustiças do dia, os gritos que ouvia, os medos que a assombravam à noite. E Trovão respondia com balanços de cabeça, com relinchos baixos e roucos, com o pisar firme de suas patas. Era como se ele dissesse: "Eu entendo, eu estou aqui, e um dia tudo vai mudar." A fazenda era um labirinto de solidão. Amélia vivia à margem, uma sombra, e Trovão era sua única âncora. O capataz, por sua vez, vivia num mundo de poder e crueldade, cego para a vida que ele destruía. A criança começou a perceber que Trovão a olhava de forma diferente. Havia uma cumplicidade em seu olhar, um entendimento que ia além da simples interação entre animal e humano. Era quase como se ele pensasse. Amélia começou a levá-lo para passeios curtos, longe dos olhos do capataz. Juntos eles exploravam as veredas escondidas da propriedade, os campos mais distantes, os riachos que serpenteavam pela floresta. Nesses passeios, Amélia falava e Trovão galopava. Ela sentia-se livre montada no dorso do cavalo, o vento no rosto, os cabelos voando. Por um breve momento, ela esquecia o horror que a aguardava em casa, mas o retorno era sempre um mergulho na realidade. O som do chicote, as lágrimas de Clara, a sombra do capataz, o contraste entre a liberdade com Trovão e a prisão da fazenda era dilacerante. Trovão, que era geralmente calmo, começou a exibir sinais claros de agitação quando o capataz se aproximava de Clara com o chicote. Ele relinchava, coiceava o chão, tentando chamar atenção, mas em vão. Os outros cavalos no estábulo pareciam indiferentes à cena, acostumados com a rotina. Mas Trovão era diferente. Seus olhos denunciavam uma alma sensível, incapaz de aceitar tamanha injustiça. Um dia, Amélia viu Trovão tentar morder o chicote que o capataz segurava. O homem o repreendeu com um grito, mas o cavalo não se intimidou. Sua fúria era evidente, quase humana. Essa demonstração de raiva do cavalo encheu Amélia de uma estranha esperança.
Talvez Trovão pudesse, de alguma forma, mudar as coisas. Talvez ele pudesse ser o herói que eles tanto precisavam. As noites de Amélia eram perturbadas por pesadelos. Ela via o chicote se levantando e caindo, novamente, sem parar. Mas nos sonhos, Trovão estava lá, um guardião, um protetor, sempre presente. Na vida real, a situação de Clara se deteriorava. As chicotadas eram mais frequentes e mais cruéis. Sua pele, antes lisa, estava agora marcada por feridas abertas e cicatrizes antigas. O capataz parecia sentir prazer em seu poder. Sua crueldade não tinha limites. Ele ria enquanto batia, e cada riso era uma facada no coração da pequena Amélia. Trovão, em seus passeios com o capataz, começou a desviar sutilmente de certas rotas. Ele explorava becos sem saída, atalhos perigosos, como se testasse os limites do homem que o montava. O capataz, por sua vez, ficava irritado, mas atribuía o comportamento do cavalo à teimosia animal. Mal sabia ele que Trovão estava, de fato, aprendendo o terreno, buscando uma oportunidade. Amélia, em sua inocência, acreditava que Trovão era mais do que um cavalo. Ela via nele uma alma sábia, um espírito protetor, um amigo que a compreendia sem precisar de palavras. Um dia, durante a punição, Trovão quebrou a cerca do estábulo. Ele correu em direção a Clara, relinchando desesperadamente, mas foi impedido pelo capataz, que o amarrou com força. A frustração do cavalo era palpável. Ele se debateu, mas as correntes eram fortes demais. Seus olhos, no entanto, transmitiam uma promessa. Ele não desistiria, ele não suportaria mais. Amélia observou a cena com o coração partido. Ela abraçou Trovão depois, sentindo a raiva e a impotência do animal. Ela prometeu a ele que eles ficariam bem, de alguma forma. A primavera chegou, mas não trouxe renovação para Clara. Seu corpo estava exaurido, sua alma quase partida. Amélia temia o pior, temia que sua mãe não aguentasse muito mais. Trovão parecia sentir o clima de desespero. Seus olhos, antes apenas tristes, agora carregavam uma determinação fria. Ele estava no limite, à beira de um ponto de ruptura. A proximidade entre Amélia e Trovão era um fenômeno estranho para os poucos que a percebiam. Ninguém podia explicar como um cavalo pudesse ser tão apegado a uma menina. O capataz, por sua vez, estava cada vez mais descuidado. Seu excesso de confiança e sua crueldade o cegavam para os perigos ao seu redor, inclusive para a inteligência de Trovão. Amélia continuava a sussurrar seus segredos para Trovão. Ela falava sobre a fazenda, sobre os animais, sobre a rotina do capataz. Sem saber, ela estava fornecendo informações cruciais. O cavalo absorvia cada palavra, cada tom da voz da menina. Sua mente, antes focada em sua função, agora parecia concentrada em uma única missão: proteger Amélia e sua mãe. Era uma noite de tempestade. Raios cortavam o céu e o vento uivava. Amélia estava encolhida no estábulo, abraçando Trovão, sentindo o calor de seu corpo como seu único consolo. A tempestade parecia refletir a tempestade que se abatia sobre suas vidas. Mas Amélia sentia uma estranha calma no coração do cavalo. Era como se ele soubesse que algo estava para acontecer. O capataz, por seu lado, estava bêbado, e a tempestade o irritava ainda mais. Ele gritava impropérios para os empregados e ameaçava com o chicote. Seu temperamento estava no limite. Trovão observava o homem, seu olhar fixo e inabalável. Uma estratégia se formava em sua mente, moldada por anos de observação e pelos sussurros desesperados de uma criança. A manhã seguinte seria um dia de virada. Ninguém imaginava que a natureza, um cavalo e uma menina, estavam prestes a conspirar para mudar o destino de uma família para sempre. A tensão na fazenda era palpável. O ar cheirava a perigo.
Os corvos grasnavam mais alto que o normal e o gado estava inquieto. Era um presságio de algo grande. Amélia, em sua inocência, não compreendia a totalidade do que estava por vir, mas ela sentia a mudança na atmosfera, a energia em Trovão. Ela sabia que algo estava diferente. O cavalo relinchou suavemente para Amélia, um relincho que soava como um encorajamento, uma promessa. A menina, sem saber porquê, sentiu uma onda de esperança invadi-la. Clara, fraca e exausta, mal conseguia se mover. Sua força estava se esvaindo, e ela sabia que cada dia poderia ser o último. Mas o amor por Amélia a mantinha lutando. O capataz, alheio a tudo isso, preparava-se para mais um dia de tormento. Seu sorriso era frio, seus olhos vazios de qualquer compaixão. Ele era o arauto da dor, e Trovão o observava. O cavalo havia aprendido a rotina do capataz, seus hábitos, suas fraquezas. Trovão sabia exatamente onde e como o homem guardava seu chicote, seus instrumentos de trabalho. E Trovão havia memorizado a planta da fazenda, cada canto escondido, cada saída secreta. Suas longas galopadas com Amélia não foram em vão. Ele estava pronto. O sol da manhã mal despontava quando o capataz foi buscar Trovão. O cavalo parecia agitado, mas o homem atribuiu a isso a sua própria pressa. Ele não percebeu a astúcia nos olhos do animal. Amélia observava tudo de longe, com uma ansiedade que a consumia. Ela sentia que o dia de hoje seria diferente, que o curso de suas vidas estava prestes a mudar drasticamente. O ar estava pesado, carregado de expectativa. O destino, ou talvez a pura e inabalável empatia de um cavalo, estava prestes a intervir no sofrimento diário de Clara e Amélia. Trovão, que era o cavalo mais valioso da propriedade, tinha um certo grau de liberdade. Ele não estava sempre amarrado, e essa liberdade seria a chave para a sua intervenção. O capataz montou o Trovão e eles partiram para a inspeção matinal das terras. Era um ritual diário, mas este dia algo estava diferente. O cavalo parecia conduzir o passeio com um propósito. Ele levou o capataz por um caminho incomum, perto de um barranco íngreme que Amélia havia lhe mostrado. O homem, por sua vez, estava distraído, reclamando da preguiça dos outros empregados. De repente, Trovão empacou. Ele relinchou, coiceou e começou a se debater violentamente. O capataz, despreparado, tentou contê-lo, mas o cavalo era pura força e inteligência. O cavalo não agiu por instinto cego. Trovão havia notado um buraco no chão, camuflado pela vegetação que o capataz nunca percebera. Era uma armadilha perfeita, um lugar para um acidente. Com um movimento brusco e preciso, Trovão fincou uma pata no buraco, desequilibrando-se propositalmente. O capataz, pego de surpresa, foi arremessado do cavalo e rolou barranco abaixo. Ele caiu em um emaranhado de arbustos espinhosos e pedras, batendo a cabeça com força. O chicote, que ele segurava firmemente, voou de suas mãos, caindo longe no meio do matagal. Trovão, em vez de fugir, observou o homem inerte. Não havia ódio em seus olhos, apenas uma estranha calma. A missão havia sido cumprida. A ameaça havia sido neutralizada. Amélia, que havia seguido Trovão à distância, testemunhou a cena. Ela correu, o coração batendo forte, para ver o que havia acontecido. O capataz estava imóvel, inconsciente. O chicote, símbolo de tanto sofrimento, jazia no chão inofensivo. Amélia o pegou, suas pequenas mãos o apertando com força, e o jogou longe para o fundo do riacho. Trovão se aproximou de Amélia, esfregando o focinho em sua mão. A menina compreendeu. O cavalo havia agido para protegê-las, para dar-lhes uma chance de liberdade. Rapidamente, Amélia correu de volta para a fazenda sem olhar para trás.
Ela tinha que contar a Clara, tinha que dizer à mãe que a tirania havia chegado ao fim, ao menos por enquanto. Clara estava deitada, fraca, esperando o próximo golpe. Quando Amélia chegou, ofegante, e contou o que Trovão fizera, a mulher mal pôde acreditar. Uma luz de esperança acendeu em seus olhos. Com as últimas forças, Clara se levantou. Ela e Amélia, juntas, procuraram Trovão. O cavalo esperava por elas, relinchando baixinho, como um chamado para a liberdade. Ainda havia um grande desafio pela frente. O Senhor das Terras logo descobriria a ausência do capataz. Elas precisavam fugir, e Trovão seria o guia e o protetor. Com Clara montada no dorso de Trovão e Amélia agarrada à sua cintura, eles partiram. O cavalo não seguiu a estrada principal. Ele sabia de um caminho secreto, uma trilha que Amélia havia descoberto. A trilha era densa, quase intransitável para humanos, mas para Trovão era um caminho conhecido. Ele se movia com agilidade, desviando de obstáculos, abrindo passagem. Enquanto cavalgavam, Amélia sentia o cheiro de floresta, o som dos pássaros, a brisa em seu rosto. Era uma sensação de liberdade que ela nunca havia experimentado antes. Clara, embora fraca, sentia a esperança renascer em seu coração. As costas ainda doíam, mas a dor na alma começava a cicatrizar. Elas estavam fugindo e Trovão as levava. O cavalo as levou por horas, até que chegaram a uma pequena aldeia, escondida nas montanhas, longe da fazenda do tirano. Era um lugar humilde, mas cheio de calor humano. Os aldeões as receberam com compaixão. Viram a fraqueza de Clara, o medo nos olhos de Amélia e a nobreza em Trovão. Ofereceram abrigo, comida e, mais importante, segurança. A notícia sobre o capataz espalhou-se. Ele foi encontrado dias depois, ferido e desorientado, e incapaz de explicar o ocorrido. Sua queda foi vista como um castigo do destino. O Senhor das Terras, sem seu capataz para impor a crueldade, e com sua montaria mais valiosa desaparecida, viu seu poder diminuir. As coisas na fazenda nunca mais seriam as mesmas. Amélia e Clara, na aldeia, começaram uma nova vida. Clara se recuperou lentamente, cuidada pelos bondosos aldeões. Amélia, pela primeira vez, pôde ser apenas uma criança. Trovão permaneceu com elas. Ele não era mais a montaria de um tirano, mas o guardião e amigo de duas almas livres. Seu galope agora era de alegria e não de servidão. A história de como um cavalo, movido por pura empatia, arquitetou a queda de um opressor e a libertação de uma mãe e filha, tornou-se uma lenda na aldeia. O desfecho surpreendente não foi uma batalha, mas um ato de inteligência e compaixão. Trovão não atacou, mas usou seu conhecimento do terreno e a cegueira do capataz contra ele. Amélia cresceu na aldeia, aprendendo a ler e a escrever. Mas ela nunca esqueceu seu herói de quatro patas. Trovão era sua sombra, seu companheiro. Leal, seu confidente. Ele a levava para passeios pelos campos floridos e Amélia sussurrava-lhe histórias de liberdade e gratidão. As chicotadas eram agora apenas uma lembrança distante, um pesadelo vencido. Clara, agora uma mulher livre e recuperada, dedicava sua vida a cuidar de Amélia e a honrar a memória daquele que a salvou. Seus sorrisos eram genuínos, suas lágrimas de pura alegria. A fazenda, sem o regime de terror, definhou. O Senhor das Terras não conseguiu manter o controle, e a propriedade, antes próspera, tornou-se um lembrete vazio de sua crueldade. A aldeia prosperou, um refúgio para todos os que buscavam paz e justiça. A história de Amélia e Trovão era contada de geração em geração, um conto sobre a força do amor e da empatia. Trovão viveu muitos anos majestoso e amado. Ele não era apenas um cavalo, era a personificação da compaixão, um ser que, com sua inteligência e seu coração,
mudou o curso do destino. Esta história é um testemunho de que a dor pode ser superada, que a esperança pode florescer nos lugares mais sombrios e que, às vezes, os maiores heróis são os que menos esperamos. A criança Amélia, que um dia foi silenciada pela dor, agora tinha voz. E sua voz era a voz de Trovão, a voz da liberdade, a voz de uma história de amor e coragem inabaláveis. Amélia, em sua velhice, contava a seus netos a história de Trovão. Como ele, com seus olhos profundos e seu coração nobre, não suportou ver a dor e interveio de forma tão brilhante. Ela descrevia o som do chicote, o medo que sentia e depois a libertação. E em cada relato, os olhos de Amélia brilhavam, repletos de gratidão pelo cavalo que foi mais que um amigo. Seu cavalo, Trovão, não era apenas um animal. Era um membro da família, um guardião, um símbolo de tudo o que havia de bom no mundo. A memória dele era uma fonte de força para todos. A fazenda se tornou um lugar de memória e não mais de sofrimento. A grama cresceu, as cercas caíram e a natureza tomou seu lugar, apagando as marcas da crueldade humana. Amélia e Clara, juntas, construíram uma vida cheia de paz e alegria. Elas nunca mais sentiram o medo do chicote. A cada novo amanhecer, elas celebravam a liberdade que Trovão lhes deu. A história de Trovão, a empatia que transborda em seus olhos, é um lembrete para todos nós. A verdadeira força reside na compaixão, e o amor pode romper as correntes mais pesadas. Essa é uma história de contos de galopes, que celebra a vida, a resiliência e a inquebrantável conexão entre humanos e animais. Uma conexão capaz de gerar os milagres mais extraordinários. E assim, Trovão, o cavalo que não suportou ver a dor, tornou-se o guardião de uma nova era para Amélia e Clara, uma era de paz, amor e liberdade, conquistada com a astúcia de um herói silencioso. Os olhos de Trovão, que um dia testemunharam a dor, agora refletiam a serenidade dos campos floridos e o brilho dos sorrisos de Amélia e Clara, uma imagem de paz e redenção. Eles ensinaram ao mundo que a verdadeira força não está na opressão, mas na capacidade de sentir e agir movido pela compaixão, superando barreiras e transformando destinos. Assim, o eco do chicote foi substituído pelo som dos cascos de Trovão galopando livremente, e o choro pelas risadas de Amélia e Clara, celebrando a vida e a liberdade conquistadas. O laço entre o cavalo e a menina, forjado na dor e fortalecido pela esperança, tornou-se um legado, uma prova de que a empatia animal pode ser a chave para a redenção humana. A história de Amélia, Clara e Trovão é um lembrete poderoso. Ela nos mostra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da compaixão e a força dos laços verdadeiros podem nos guiar à liberdade. O sofrimento de Clara e a dor silenciosa de Amélia encontraram um eco no coração de um animal nobre. Trovão, com sua inteligência e sensibilidade, desafiou sua própria natureza para se tornar um agente de mudança. Seu ato não foi de violência, mas de astúcia e estratégia. Ele usou o ambiente e a própria arrogância do agressor contra ele, garantindo que a justiça, de uma forma ou de outra, prevalecesse. O desfecho comovente reside na nova vida que eles construíram. A paz que se seguiu, a cura das feridas e a alegria de uma família livre, tudo graças à empatia inabalável de um cavalo. Quantas vezes subestimamos a capacidade de sentir e de agir de outras criaturas? A história de Trovão nos convida a olhar além, a reconhecer a profunda inteligência e o coração nos animais. Cada chicotada que ecoava na fazenda era um lamento que Trovão não suportou. Ele, em sua pureza animal, sentiu a injustiça de forma mais aguda do que muitos humanos poderiam.
Esta história de Contos de Galopes é sobre a esperança que nunca morre, sobre o amor que transcende espécies e sobre a coragem que surge nos momentos mais inesperados. E você, qual parte desta história mais te tocou? A dor de Clara, a resiliência de Amélia ou a heróica empatia de Trovão? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Se esta jornada emocionante ressoou em seu coração, não deixe de demonstrar seu apoio. Seu like é um incentivo para continuarmos trazendo histórias que inspiram e emocionam. E para não perder nenhum Conto de Galopes, ative o sininho e inscreva-se no canal. Junte-se à nossa comunidade e venha conosco em mais aventuras cheias de emoção e significado. Sua participação é fundamental para o crescimento do canal e para que mais pessoas possam ser tocadas por essas narrativas. Cada inscrição e comentário nos impulsiona a ir além. Agradecemos por dedicar seu tempo a esta história de amor e superação. Que a empatia de Trovão inspire a todos nós a sermos mais sensíveis e a lutar contra a injustiça em nosso próprio mundo. Lembre-se sempre, a verdadeira liberdade não está na ausência de correntes, mas na presença de um coração livre, capaz de amar, sentir e lutar pelo que é certo. Até o próximo conto emocionante. Que seus galopes sejam sempre livres e repletos de esperança. Compartilhem este vídeo com quem precisa de uma dose de emoção e inspiração hoje. A jornada de Amélia e Clara, guiada por Trovão, é um farol para todos que enfrentam adversidades, mostrando que a resiliência humana, quando apoiada pela compaixão, é invencível. O legado de Trovão nos ensina a olhar para os animais não apenas como seres, mas como companheiros de jornada, capazes de uma profundidade de sentimentos que, muitas vezes, ignoramos. Ele se tornou o símbolo de uma liberdade conquistada, não pela força bruta, mas pela inteligência e empatia. Um verdadeiro herói de cascos e coração, eternizado em nossa memória. Em Contos de Galopes, acreditamos que cada criatura tem uma história para contar. E a de Trovão é uma das mais belas e poderosas que já tivemos a honra de compartilhar. Não hesitem em explorar outros vídeos em nosso canal. Temos muitas outras histórias de galopes, corações e destinos que aguardam para serem descobertas por você. A vida de Amélia e Clara, agora preenchida por paz e alegria, é a prova de que a justiça, mesmo que tardia, sempre encontra seu caminho, muitas vezes através das mãos, ou melhor, dos cascos mais inesperados. Juntos, celebramos a força dos laços que nos unem e a capacidade de superação. Continue nos apoiando para que mais histórias como essa possam alcançar e tocar o coração de milhões. Se você é um apaixonado por cavalos e por histórias que elevam o espírito, este é o seu lugar. Venha fazer parte da nossa família e embarcar em novas aventuras narrativas. Cada comentário, cada like, cada compartilhamento nos ajuda a espalhar essas mensagens de esperança e humanidade, lembrando a todos que a bondade reside em cada um de nós. Agradecemos sinceramente por sua atenção e carinho. Que a história de Trovão ilumine seus dias e inspire suas ações. Voltem sempre para mais Contos de Galopes. Até o próximo encontro, onde mais uma vez o poder das histórias nos conectará, nos emocionará e nos fará refletir sobre a beleza e a complexidade do universo. O caminho de Amélia, de uma criança marcada pela dor a uma mulher livre e feliz, é um testamento à resiliência do espírito humano e à força da compaixão animal. A presença de Trovão em suas vidas foi mais do que a de um animal. Foi a de um anjo guardião, um amigo leal e um herói silencioso que mudou tudo para sempre. E a aldeia que as acolheu tornou-se um símbolo de solidariedade, mostrando que a comunidade pode ser um porto seguro para aqueles que buscam refúgio da crueldade. A memória do chicote e do capataz foi desbotando,
substituída pelas lembranças dos passeios livres de Trovão com Amélia e pela alegria da nova vida que desfrutavam. Cada pôr do sol na nova casa era um lembrete da luz que Trovão trouxe para suas vidas, dissipando as sombras e trazendo a promessa de um amanhã mais brilhante e gentil. Não se esqueçam de deixar sua opinião sobre o vídeo e de compartilhar com amigos e familiares que apreciam narrativas comoventes e inspiradoras como esta. Obrigado por fazer parte da nossa jornada. Aqui no Contos de Galopes, sua presença e apoio são a verdadeira motivação para continuarmos criando e compartilhando. Que a história de Amélia, Clara e Trovão sirva como um farol de esperança em tempos difíceis, mostrando que a bondade sempre encontra um caminho para prevalecer. E que os olhos do cavalo, que não suportaram testemunhar a dor, sejam um lembrete para todos nós de que a empatia é a mais nobre das qualidades, capaz de mover montanhas. Então, dê o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar recebendo essas histórias, que celebram a vida e a conexão entre todos os seres. O universo de Contos de Galopes é feito para vocês. Estamos sempre buscando novas narrativas que toquem o coração e deixem uma mensagem positiva. Comente o que sentiu, qual a sua parte favorita ou se conhece alguma história parecida. Adoramos interagir com a nossa comunidade de amantes de boas histórias. Até a próxima aventura. Que seus dias sejam repletos de galopes de alegria e que a empatia sempre guie seus passos. Um abraço de toda a equipe Contos de Galope. Fiquem bem e que a magia das histórias continue a transformar e inspirar suas vidas. Contem sempre conosco para uma dose de emoção e reflexão. Tchau!